Continuando a matéria de capa, mesmo código de cor, vamos para mais uma imagem. Eu venho aqui, File Place, pego uma imagem bonita aqui dessa águia pousando, vou colocar ela sangrada aqui, ótimo, e mais um pouquinho de texto embaixo. Posso fazê-lo dividido em 3 colunas. Ó. Desenho aqui para a primeira coluna, volto para a seta preta, clico uma vez nessa caixinha quadradinha maior e continuo a desenhar aqui dos lados. Percebam que as caixas, as linhas inteligentes, as guias inteligentes vão me ajudando aqui, as Smart Guides. Olha só, View, Grids and Guides, eu tenho aqui Smart Guides ligadas, comando Ctrl U, né? Então eu tenho uma caixa atrelada à outra. Então na primeira caixa, com a seta preta, eu dou um duplo clique e vou inserir o texto de placeholder. Type fill with placeholder text. Maravilha. Vou tirar um pouquinho aqui de texto. Ponto final aqui. Selecionar esse texto todo. Ctrl A. Vou colocar aqui alinhado com última linha esquerda, justificado, né? Última linha esquerda. Se eu descer um pouquinho, voltei para a seta preta. Se eu reduzir um pouco essa primeira caixa de texto, o texto flui para as próximas caixas ali. Ótimo. E aqui eu vou colocar mais um outro título. Copiei, Ctrl C. Um subtítulo, né? Ctrl V. E aí vou colocar aqui águia, por exemplo, águia negra. Pronto, vamos ver aqui com W. Ctrl A para selecionar todo o texto. As entrelinhas eu tinha colocado 16 na outra caixinha lá de cima. Então vou equilibrar aqui. W. Como ficou. Reduzir um pouquinho aqui para ter um ajuste. Então subir essa. Aplicar um pouco mais de zoom. Nós temos que ajustar o texto para que as linhas fiquem adequadas aqui. Mas não podem ficar flutuantes, erradas. Entre as colunas. Maravilha. Aqui também eu preciso selecionar todo o texto com Ctrl A. Ajustar o tracking, menos 25. E também preciso colocar aqui em parágrafo o recuo de primeira linha de 8 milímetros. Ótimo. Maravilha. Ctrl 0. Aqui podemos fazer uma outra matéria também. File Place. Vamos colocar outras aves. Aqui uma foto bonita. Vamos ver de acordo com o nosso índice lá. Canários do dieta dos papagaios. Vamos fazer dieta dos papagaios. Então, esse aqui. File Place. Vamos procurar aqui os nossos papagaios. Aqui eu tenho um papagaio simpático. Coloridaço. Vou colocar aqui de meia página. Reduzir um pouquinho aqui, dar uma olhadinha com W. Uma imagem, vou colocar mais uma. File Place. Vamos ver se temos mais uma aqui. Vou de baixo para cima. Mais uma ali, outra aqui. Vou colocar
colocar essa bacaninha, mas ela está muito parecida com a outra. Temos um papagaio aqui, uma folhinha, um bico. Vamos lá. Tirar um pouco essa lateral. Assim eu posso aumentar um pouquinho mais. Ctrl Shift. Cliquei, arrastei. Maravilha. Então, dá uma olhadinha com W como ficou minha página. Deixar assim mais moderno com alguns espaços. Criar um pouco mais. Legal. Então vou fazer duas caixas de texto soltas aqui. Vamos ver. Vou deixar um pouquinho menor para utilizar um exemplo aqui. Se nós quisermos fluir o texto, eu venho com ele aqui também embaixo. Eu posso copiar essa caixa, Ctrl C, Ctrl V. Jogar ela para cá. Eu clico aqui uma vez no mais e continuo ele para cá. Então, duplo clique e peço mais um pouquinho de texto de placeholder, type, fill with placeholder text. Maravilha. Posso reduzir um pouco aqui. Vou pedir para abrir de novo e puxar para cá. Apertar o End para ir para o final do texto. Um espacinho e mais um pouco de texto. Pronto. Finalizo com um ponto. Aí dá um W. Lá. Vou aplicar o título aqui. Vou fazer uma cópia desse texto aqui. Ó. Ctrl C. Fazer uma nova caixa de texto. Ctrl V. E reduzo. Ctrl Shift, vírgula, ou menor que, vou reduzindo. Eu vou colocar lá a dieta dos papagaios. Então aqui, ó, eu vou encolhendo a caixa. Eu evito de dar um Enter, não dei um Enter. Eu encolho a caixa de texto para que o texto seja forçado a ficar em duas linhas. Olha lá. Por exemplo, mas eu vou dar um estilo nele. Vou deixar aqui a dieta dos. Vou reduzir, Ctrl Shift aqui. Dieta dos e ampliar papagaios. Aqui. Então, vou selecionar apenas a linha aqui da palavra papagaios e vou reduzir as entrelinhas, olha lá, vou reduzindo para que o texto, olha lá, vá subindo. 50 pontos, deixei bem pertinho do outro para ficar bem dinâmico. Aqui tem que tomar cuidado, se a gente deixar numa parte branca nós não vamos conseguir ler. Mas eu vou aproveitar para deixar por aqui e dar uma dica do que fazer caso aconteça isso. Nunca, jamais coloquem contorno, fica horrível, é péssimo. Olha só, eu chegar aqui, colocar para frente o contorno e clicar em preto. Tá vendo? Aqui eu coloquei da caixa, vou voltar aqui para a letra T, contorno, black, olha só. Não fica interessante, não fica bom, então não façam isso. A minha dica seria aplicar, olha só, um efeito, Object, Effects. Eu vou selecionar o texto aqui, ó, Object, Effects, não está permitindo, seta preta, porque eu estou com um contorno na frente. Object, Effects. Eu vou utilizar aqui o Drop Shadow, porém, eu vou colocar o tamanho dele 0 mm, o size, para ter exatamente uma duplicata do texto. A opacidade em 100%, para ele não ficar transparente. E o modo normal.
E eu vou regulando a distância. Por exemplo, coloco 1 milímetro de distância. Olha lá. E vou ajustar o ângulo aqui também. Por exemplo, ângulo de 90 graus, ângulo inferior. Vamos ver, normalmente aqui 150 graus ficou interessante. Vou colocar 0,5 milímetros, meio milímetro de distância. Vou colocar 0,8 milímetros, um pouquinho maior. E olha só. Assim fica muito mais interessante. Então, um W. Olha lá. Ajuda na leitura. E a gente não tem aquele contorno estranho. Ótimo, a gente pode dar uma dinâmica aqui também, abrir um pouco a caixa, aqui sim eu vou usar o Enter, e aí vou usar alguns espaços aqui, Ctrl Shift N, para dar bastante espaço, preciso afastar mais a caixa, aqui ó, chifrou muito, vou voltar e Ctrl Shift N, deu muito espaço, tá separando também. Vamos lá, selecionar os dois aqui. Espaçamento de 36, 40, espaçamento de 50. Olha lá. Te deixa o texto mais dinâmico. Procurar uma posição para o texto. Eles podem, os títulos podem extravasar um pouco as margens, mas muito cuidado para não chegar muito perto da área do final da página, que é o do risco preto, que é o final da página. Olha lá, aqui ficou interessante. E parece aqui que o papagaio está apontando com o bico para o título da matéria, a dieta dos papagaios. Olha que legal. Ctrl 0. Tá feito. Maravilha. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar minha revista. Ótimo. Então, vamos lá. E aqui no final eu vou colocar o último anúncio, que é essa página, ela é o verso da revista. Então venho em File, Place e vou colocar aquele anúncio de ração para cachorro. Olha só. Vou aqui em amostras de imagens. Eu não salvei aqui a amostra, mas foi em bibliotecas, documentos, 2012, tutoriais e anúncio 2 master. E vou aplicá-lo aqui, vou dar um W e colocar de sangria a sangria. Ajustei aqui e ajustei essa lateral. Prontinho. Tá legal, nada saiu, só aqui o site ficou muito próximo, mas é o tamanho do anúncio. Maravilha. Só que aí a nossa arte aqui está sem numeração de página. Né? Então vamos aplicar a numeração de página. Então eu vou salvar. Ctrl S. Ótimo.